Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 28 minutos, problemas técnicos aqui, uma dificuldade para iniciar o ao vivo, mas estamos aqui agora, 10h28, quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quarta-feira, dia 18 de outubro. Para você que aniversaria hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Sempre bom fazer aniversário, né? E antes de iniciar, para passar para os nossos convidados, eu quero homenagear aqui uma pessoa que faz aniversário hoje. Uma pessoa que é responsável pelo fato de eu estar aqui, né? Dona Zélia, mamãe Zélia, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida, retribuindo tudo o que tem feito por mim e por todos os nossos filhos, né? Nós somos em quatro filhos, e agradecendo sempre o seu carinho, a sua dedicação, o seu amor, as suas orações e a sua bênção. Que Deus lhe abençoe sempre em dobro, em triplo, em quádruplo, essa bênção que foi dar à luz a todos aqueles que vos chamam de mãe. Feliz aniversário. Isto posto, afinal de contas, quero garantir um pedaço de bolo, né? Quem sabe o primeiro? 10 horas mais 30, a gente dá uma briga. 10 horas mais 30 minutos, onde participando Denise Brito, Júnior Santista e nos controles eletrônicos Maria Clara. Bom dia a todos. Denise. Bom dia, Márcio, Maria Clara, Dr. José Luiz, meu colega de bancada. Um beijo para sua mãe. Parabéns, Márcio, pela mamãe. E quero aproveitar a minha oportunidade para mandar um beijo para o meu genro, Gabriel, casado com a minha filha, e pai da lindeza, que é a minha netinha Manu. Um beijo, Gabriel. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia, doutora Denise. Estamos aí, quarta-feira, um parabéns aí muito especial para sua mãe, a dona Zélia. Muitos anos de vida, muito sucesso e que ela tenha tudo de bom sempre. E é isso aí, vamos lá que hoje a pauta tá bem bacaninha pra gente falar de bastante assunto polêmico por aí. Se vocês me permitem, eu quero fazer mandar um beijo aqui, dar os parabéns para nossa querida Maria Clara, que participa aqui do programa com a gente, né? Cuida de tudo. E estou aqui, não sei se dá para vocês verem, com a caneca que a Maria Clara fez para mim. Pode levantar a caneca. Todo o design do meu escritório lá da advocacia, a Clara fez para mim. Um trabalho lindo de marketing, desenvolveu todo o meu logo, minha página, todo o meu trabalho de conteúdo de marketing. O mérito é da Maria Clara, viu? Obrigada, Clara. Bom, tá aí, levantou a canequinha, levantou o bloquinho. Não, o bloquinho não. Mas a caneca tá aqui, eu tô super apaixonada nessa caneca e já sei que vão me pedir Vão me pedir, ó. Referências, vão querer a caneca. A Denise tem um trabalho, ela é advogada, ela também tem na área da saúde, ela opera na área da saúde, à frente do Cruz Labo, sim. Né? E tem um trabalho de advogado de família, né? Exato. Isso é muito legal. E lógico, espaço garantido nos microfones da Virtual. Obrigada, né? viu, Afinal Márcio? de contas, esse espaço é nosso. Não é do homem e da mulher, é do ser humano, independente, ser homem, ser mulher, independente do que você tem escolhas, o espaço é democrático. Né? É isso aí. Isso é muito bom. Vamos para as manchetes a pauta do Virtual News de hoje? Vamos para a pauta do Virtual News desta quarta-feira.
Principais notícias desse dia 18 de outubro de 2023. Biden em Israel diz que explosão em hospital foi causada por militantes. Avião que trará brasileiros de Gaza decola para o Egito. Conselho da ONU analisa na quarta-feira a resolução sobre o conflito. Sanções americanas abrem caminho para o governo e oposição venezuelanos iniciarem acordo eleitoral. TSE rejeita 3 ações contra Bolsonaro por abuso nas eleições. Pré-sal da Petrobras tem recorde de processamento de gás natural. Senado aprova a Política Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Plenário aprova cirurgia de lábio leporino pelo SUS. Relatora da CPMI pede indiciamento de Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Capês tem bloqueio de 116 milhões e organizações estão preocupadas. Daí, essas são a pauta do Virtual News de hoje, as matérias do Virtual News. E agora vamos para aquele momento polêmico, aquele momento Sim. com as manchetes desta quarta-feira, que não podem passar em branco. Para não passar em branco, Biden apoia a versão israelense sobre bombardeio ao hospital em Gaza e critica o Hamas. Manchetes de Isto É. Ministério da Agricultura criará plataforma para produtor relatar problemas de acesso a crédito. Matéria da Broadcast. Hamas não representa todo o povo palestino e só trouxe sofrimento, diz Biden em Israel. Matéria do R7. Parece que foi obra do outro lado, não de vocês, diz Biden a Netanyahu sobre explosão em hospital em Gaza. Manchete do G1. Em Israel, Biden atribui ataques ao hospital em Gaza a outra equipe. Manchetes do UOL Notícia. Rio de Janeiro. 3.400 turistas foram vítimas de violência em 2022. Jornal do Brasil. Biden chega a Tel Aviv e endossa a versão de Israel sobre bombardeio ao hospital em Gaza. Manchete de O Globo. Emendas PIX sem transparência recebem o maior volume de recursos e superam até verbas para a saúde. Manchete do Estadão. CPMI de 8 de janeiro. Bolsonaro era mentor intelectual dos ataques e queria cupinizar instituições. Manchete do Estadão. Então aí, para não passar em branco, né? Como nós vamos falar daqui a pouquinho de Israel, a gente vai deixar todas essas de Israel para cá. Mas as outras podemos falar a respeito também, né? Claro, o que me chama atenção e não tem como passar em branco é essa questão das emendas PIX, né? Parece que só mudou de nome. Um orçamento secreto do bem. Então, tanta crítica, né? Tanto levantamento a respeito do orçamento secreto, que é um absurdo, que isso não vai acontecer. E o que estamos assistindo isso agora, né? É isso. As emendas PIX, o dinheiro cai direto na conta, nesses valores estratosféricos aí que o Márcio citou. Do outro lado, você vê faltando dinheiro para a saúde, faltando dinheiro para a educação e para tanta coisa, né? Aí, ou seja, nada mudou, só mudou de nome. Então, aquele orçamento secreto que se tornou a emenda do relator, virou emenda PIX, que na verdade é o seu dinheiro e que muitas vezes as pessoas não estão comprovando do que estão sendo Para feito, onde de vai. De onde vem a gente sabe, que é do bolso do consumidor. Agora, para onde brasileiro. vai, para onde está sendo usado, fica a dúvida, né? Júlio? O meu destaque, infelizmente, também vai para essa questão da emenda PIX, né? Porque ela também deveria também ter um outro nome, de se chamar emenda do amor, né? Afinal de contas, durante toda a campanha, ficou se falando no amor, contra o ódio, aquela blá 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 de sempre, né? E no final das contas, quem é que está sofrendo com isso? O contribuinte. O contribuinte está sendo açoitado mais uma vez, né? Alguns bilhões já estão indo embora nessas emendas. Antes era orçamento secreto, antes era um crime, antes era algo condenável. Agora é a emenda do amor e tudo segue muito bonito e muito legal. Esse é o Brasil, daquele discurso para inglês ver, essa coisa toda. Isso que a gente vê, infelizmente. Doutor José, uma pontuação que eu vou fazer aqui a respeito disso. Nós não temos visto os paladinos, né, da justiça, da moral, da ética, da probidade, porque
Nos 4 últimos anos, o que nós vimos era isso o tempo todo. Isso não pode, isso é improbidade, isso é não sei o quê, enfim. Parece que essa gente sumiu ou estou enganada. Não temos visto o lado estranho de tudo isso é que o PSOL, que é o grande recordista de ações no Supremo Tribunal Federal, tá bem quietinho. Não se viu uma contestação sobre isso. Não tem protocolado nada. Aliás, ultimamente. Até seria bom fazer uma pesquisa para ver o quanto que eles estão recebendo dessas emendas PIX aí, porque, afinal de contas, o silêncio tem preço. Eu gostaria de chamar a atenção para essa chamada do Ministério da Agricultura, criará plataforma para produtor relatar problemas de acesso a crédito, que está na broadcast. O que me chama a atenção? Poxa, mas olha só que legal, o produtor vai poder falar ali da reclamação, qual a dificuldade. A dificuldade como assim? O governo é que libera o financiamento, através do Banco do Brasil, se eu não me engano, né? É através de todo um sistema do governo que faz a liberação do financiamento da safra. Então, o agricultor ele sempre teve uma condição aí peculiar para isso. Se está havendo algum problema, peraí, quem gerencia isso é o governo, quem diz sim ou não é o governo. Então, é estranho, eu vou criar uma plataforma para resolver os problemas que eu tenho, já é de meu conhecimento. É surreal, Os problemas que você mesmo criou, você mesmo vai resolver, sabe Deus como. É assim que funciona. E aí eu crio uma plataforma que é para criar só uma rotina de fumaça? E é um endosso de que criaram um programa ineficiente. Porque quando você cria um programa e depois, na sequência, você tem que criar uma plataforma para reclamar do programa, o que você estava dizendo? O meu programa é ineficiente, é inadequado, no mínimo tem falhas. Esse é o absurdo que nós vivemos. Então, gasta-se dinheiro para criar esse programa e sabe-se Deus quanto vai gastar para colocar essa plataforma para funcionar. E assim o Brasil vai indo. Para ouvir as reclamações, mas vem cá, o cara está no balcão. Não é mais fácil resolver a dificuldade do programa do que criar um balcão para reclamação? É absurdo. Nos municípios do interior de todo o país, você tem as secretarias municipais de agricultura, você tem todo um recurso, você tem as cooperativas. Gente, saber qual a dificuldade do produtor é simples, né? Não precisa de plataforma. Né? Eu até entendo. Pelo WhatsApp você resolve isso. Eu até entendo que a autorregulamentação e toda essa questão burocrática, ela é bem-vinda, né? De você criar e de você ter formas de você fazer. Agora, quando você mesmo criou o problema e você cria uma solução pela metade, por assim dizer, porque você vai criar um canal que a pessoa possa reclamar, mas também não vai ter muita resolução. Essa semana nós vamos ter aí o Ministério dos Transportes fazendo um evento na B3, né, na Bolsa de Valores lá, com algumas, falando a respeito das concessões, dos modelos de concessões rodoviárias. Eu queria saber o seguinte, o pedágio mais caro do país e do mundo, será que nós vamos estar discutindo isso também? Tomara, porque quando discutir concessão é fácil. O difícil é discutir o bolso do brasileiro, quanto é que isso paga e você gasta na hora de transitar, né? A gente já lembra, nós tínhamos vários selos, né? Selo disso, selo daquilo. Você paga o imposto sobre propriedade do veículo, você paga o licenciamento, você paga... Meu Deus do céu! É muito imposto, muita taxa, muito tudo, e no final de contas é um serviço muito mal prestado. Para você ter uma ideia, eu vou até citar um caso concreto aqui, Márcio. Né? Nesse último domingo eu estava descendo a serra, voltando de São Paulo, e simplesmente eu demorei 2h30, porque eu fiquei parado no comboio, e nesse comboio, depois, pelo menos no trajeto daquilo que eu vi, né, não tinha nem um pouquinho de neblina que justificasse ficar parado lá. E simplesmente descendo depois da serra numa estrada completamente esburacada, porque a Ecovias te promete que a estrada é praticamente um tapete, mas na verdade não é assim. Está bem esburacada, bem detonada, para falar a verdade. Exatamente. E a Anchieta com um pedágio de R$35, o pedágio mais caro do planeta Terra, para um serviço mal prestado. Eu não me incomodo de pagar, de verdade, embora seja realmente um preço absurdo, mas a questão é, um serviço mal prestado e você pagar caro é lamentável. Fica aqui a pergunta, você paga por quilômetro rodado, certo? Exato. Você paga por quilômetro rodado. Então você paga as duas pistas, tanto Anchieta e Imigrante. Só que você não desce duas vezes, você Exatamente, só desce uma. Só desce por uma. E geralmente nos finais de semana você é obrigado a descer pelo sistema da Anchieta. O que é um outro completo absurdo, né? Porque você inviabiliza com que as pessoas estejam voltando ao litoral em detrimento de quem tá subindo. Eu sei que é uma questão de fluir o tráfego, mas veja,
não dá, simplesmente se torna inviável. Você colocar todo o fluxo para uma única pista da Anchieta é uma coisa completamente absurda. Chama muita atenção. E misturar carro, caminhão, ônibus, nunca foi uma mistura muito boa. Nunca foi uma boa equação, infelizmente. Perfeito. 10h43, vamos para as pautas do Virtual News. Biden em Israel diz que explosão em hospital foi causada por militantes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Israel nesta quarta-feira prometendo solidariedade na guerra contra o Hamas e apoiando seu relato de que uma explosão que matou um grande número de palestinos em um hospital de Gaza foi causada por militantes. A bola de fogo que engoliu o hospital Al-Hali Al-Rabi Arabi produziu algumas das imagens mais angustiantes de uma guerra de 12 dias e destruiu os planos da Casa Branca para uma missão diplomática de emergência de Biden no Oriente Médio, com líderes árabes que cancelaram o encontro com o presidente dos Estados Unidos. Autoridades palestinas culpam que o ataque aéreo israelense pela explosão, que disse ter matado até 500 pessoas. Israel diz que a explosão foi causada por um lançamento fracassado de foguete pelo grupo militante Jihad Islâmica Palestina, que negou a culpa. Falando ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Biden disse: Fiquei profundamente triste e indignado com a explosão do hospital em Gaza ontem e, com base no que vi, parece que foi feito pela outra equipe, não você. A viagem de Biden ao Oriente Médio deverá acalmar a região, ao mesmo tempo que demonstrava o apoio dos Estados Unidos ao seu aliado Israel, que prometeu aniquilar o movimento Hamas, cujos combatentes mataram 1.400 israelitas no ataque violento em 7 de outubro. As informações são da agência Reuters. Hamas, Oriente Médio, uma guerra muito séria. Nós estamos chegando a pontos nevrálgicos do conflito, situações aí beirando a ofensiva por terra israelense. Essa questão do hospital, da explosão no hospital, culpam Israel, culpa-se, olha, na verdade foi militantes que foram tentar lançar contra Israel a utilização da prática de estar junto a algumas pessoas para serem usadas como escudo. Israel vem agora com a possibilidade de retomada todas as situações, o Irã também nessa intempestiva, Hezbollah, todo esse movimento, eu não vou dizer nem tectônico, né? O movimento explosivo que acontece agora no Oriente Médio. Tem muita coisa para falar a respeito dessa guerra, né? Muita coisa para debater. Então vou tentar me ater aqui, porque falaremos, acho que mais pontos. Nessa questão do presidente dos Estados Unidos, né, Biden, estar lá em Israel, me parece que não vai ser a presença dele que vai acalmar todo esse conflito, né? Respeitosamente aqui, falando ao presidente dos Estados Unidos, à ONU também, que parece que vão se reunir hoje, né? Falaremos disso mais tarde, mas a grande verdade é que isso não vai colocar fim nesse conflito, tampouco acalma nada, por uma simples razão. Estamos lidando, Israel e o mundo, com terroristas. E essas pessoas não conhecem a palavra limite, não conhecem a palavra direitos humanos, não conhecem a palavra respeito. A prova disso é que parece, ao que tudo indica, essa explosão que houve nesse hospital em Gaza veio de um dos mísseis que o Hamas, ou me parece que um outro grupo aí, lançou. Não obteve êxito, né? Como dizem no popular, deu ruim e acabou atingindo esse hospital. E o que vimos, né? Nas TVs que mostraram e na internet, onde aparece muita coisa. Eles fizeram um verdadeiro palanque com corpos. Isso é inadmissível. Os médicos atrás, algumas autoridades, empilharam os corpos do hospital, né, que estavam lá no hospital, e falaram atrás, simplesmente montaram um palanque. Gente, isso é absurdo, é inaceitável. Então, o que precisa ficar muito claro para os líderes, para a ONU, né, para o Luiz Inácio, para a esquerda, para as pessoas que estão defendendo todo esse tipo de barbárie, é que com o terrorismo não tem negociação.
Não adianta a ONU ficar, mas vamos falar que nem o presidente Lula lançou nota. A minha sugestão, eu quero que tenha um corredor humanitário. Gente, pelo amor de Deus, quem é o Luiz Inácio na fila desse pão? Quem é o Brasil? Como se agora, com esse apelo, essa notinha de rodapé, né, que o presidente Lula aí lançou, pronto, agora o Hamas vai acatar. Não é assim que funciona, e a meu sentir, precisa sim ser neutralizado esses terroristas, né, não pode falar de forças radicais, são terroristas, precisam ser neutralizados, porque senão não vai parar, e como bem pontuou o Márcio, o risco de uma guerra mundial ou de ponto, enfim, é um barril de pólvora que o mundo está, pode ser lançado fogo e tudo explodir. Doutora Denise, você mencionou quem é o Brasil. Há tempos atrás, Israel respondeu, um anão diplomático. Esse é o Brasil. Pois é. Infelizmente, a gente sabe que essas tentativas aí de paz, de tentar fazer essa coisa toda, no discurso é a coisa mais linda. Só que na hora de demonstrar ali a prática, infelizmente, não acontece. O governo brasileiro que conduz aí o Conselho de Segurança da ONU, ele infelizmente mais uma vez fracassou em tentativas de acordo. Houve uma tentativa de acordo proposta pela Rússia, acredite se quiser, pela Rússia. E aí agora nós temos a visita do Joe Biden em Israel. Aliás, só um parêntese aqui sobre o Joe Biden. Ele me parece realmente uma pessoa senil e extremamente frágil. Ele não comporta o cargo que ele se encontra. Até a declaração lá parece que foi algo do outro lado. Parece, meu amigo. Tenha um pouquinho de definição, né? É ou não é? Ou é ou não é, sabe? Tenha posição, não fica nessa fraqueza. Você é o presidente dos Estados Unidos. Você não é uma pessoa qualquer. Ou você demonstra força, ou você vai ser engolido, como está sendo, né? A gente tem que lembrar que essa fraqueza do mundo ocidental está acontecendo, passa muita parte dela aí, justamente por conta dessa fraqueza dos americanos, infelizmente. Espero que realmente a visita do Joe Biden, que acho que o Hamas não é maluco de tentar fazer alguma coisa contra ele, realmente dê uma acalmada e que os dois lados aí pensem em paz. Mas olhando todo o histórico desse conflito, a gente sabe que isso ainda vai longe, infelizmente. Eu entendo que a ida do presidente dos Estados Unidos, ele denota uma posição irreversível. Exato. Nós apoiamos Israel. Um recado, não é? É uma coisa assim, não vou nem mandar o recado, eu vou pessoalmente, pessoalmente. É uma marcação de posição. E mais presidentes, mais representantes de países aliados vão a Israel. Então, essa situação dele estar lá é um posicionamento já forte e já é um recado até para a ONU. Sim. Acredito, inclusive, que França e Itália serão os próximos que devam mandar os seus chefes de Estado para poder visitar Israel. Eu não tenho dúvida disso também, Márcio. E essa situação lá em Israel, acredito que esse corredor humanitário possa acontecer, porque vários países, inclusive aliados de Israel, querem repatriar os seus que estão ali. E, lógico, essa ofensiva de Israel, dificilmente eu não vejo como sendo algo que vá não acontecer. A gente está vendo que está se preparando, está se instrumentalizando, o que a gente imagina é que a inteligência está funcionando para ser mais exímio nos ataques, porque vai ser uma guerra urbana. Uma guerra urbana. E realmente devem invadir Gaza. É claro, gente, nem todo Hamas, nem todo palestino é do Hamas. Nós não estamos aqui contra o palestino, jamais. Se dependesse da opinião, acho que da maioria do mundo, não existiam guerras. Que fique claro, Márcio, né? A gente vê muitas coisas nas redes sociais, na mídia toda, dizendo, mas e os palestinos? Ninguém, já falamos isso no programa anterior, ninguém aqui defende, né, nenhum tipo de violência contra os palestinos. Mas todo palestino é radical, vocês estão colocando todo mundo no mesmo balaio? De maneira alguma. O dono dessa crise que começou, dessa guerra, de toda essa carnificina e o que assistimos tem nome, chama-se Hamas, são terroristas e de maneira nenhuma coloca todo o palestino no mesmo balaio, que fique bem claro aqui. Sim, As pessoas lá sofrem, né? Os civis estão sofrendo, crianças, mulheres, isso é muito triste, mas às vezes o remédio tem que ser amargo, né? Essa situação do Hamas, a gente estava comentando no programa de ontem, né, que
O Louvre foi fechado para visitação, Versalhes foi fechado para visitação, ou seja, o mundo começa a se preparar para ataques terroristas. Na China houve um professor hoje... esfaqueado, na França, na Bélgica teve ataques contra civis também. Então é o que você disse, é perigoso porque o mundo pode começar. Houveram ataques na Bélgica. A França hoje fechou 6 aeroportos por ameaça de bomba. Ou seja, me parece que toda aquela ofensiva que foi comandada e orquestrada pelo Hamas, ele está se espalhando pelo mundo. E há tentáculos, sim, em boa parte do mundo, né? Esse é o ponto. Ontem também houve uma declaração de uma general americana falando que o Hamas e esse lado podre do mundo, por assim dizer, ele tem intenções satânicas para a América do Sul, o que eu não duvido. Afinal de contas, eles querem aliados para a sua causa, sem causa, pelo mundo inteiro. Essa que é a grande verdade. São terroristas, eles utilizam de táticas de guerrilha urbana, e esse é o modus operandi dessa gente que é, sim, terrorista. Não tem outra coisa para se dizer. Vamos voltar a alguns anos, 2 décadas atrás, no 11 de setembro. Uhum. O que aconteceu pós 11 de setembro? Todo aquele que era do Islã foi visto de forma pejorativa. Houve um trabalho enorme para que a visão do mundo contra o Oriente Médio fosse mudado, até mesmo dentro dos Estados Unidos e fora do país, para isso acontecer. E agora nós estamos vivendo uma outra situação que pode chegar a uma conotação dessa forma, e que não é salutar para ninguém, não é positivo para ninguém. Volto a falar, os israelenses no Brasil, sejam eles brasileiros, erradicados, nacionalizados, que estão aqui fazendo a sua manifestação, a gente entende. Os palestinos aqui fazendo a sua manifestação, entendemos também. São pessoas que estão em ligações emocionais. Sim. Agora, atos de terrorismo é o que a gente não pode perdoar, isso não pode acontecer. De nenhum dos lados. Você atacar sabendo que haveria retaliação, e você, se foi lançado de dentro do hospital, gente, isso é inconcebível. A se apurar, Márcio, mas se foi sabemos de dentro do hospital, como eles isso é agem. terrível. E agora nós temos brasileiros que estão em iminência de sair, outras pessoas que estão em iminência de sair, palestinos que querem deixar, palestinos que querem ficar, e aí a situação de bombas caindo o tempo todo em ambos os lados. Ataque do Hezbollah, ataque do Hamas, Israel fazendo a sua ofensiva, preparando para a invasão por terra. Quer dizer, o mundo para olhar o conflito, enquanto Rússia e Ucrânia também estão na sua disputa. Sim. Sim. Ontem a Rússia, no Conselho da ONU, Segurança da ONU, colocou a sua proposta e foi rejeitada. Lembrando que tem os países membros, os fixos, e existem aqueles rotativos. A proposta, para ser aprovada, ela não pode ter um veto no país membro. E acha que Estados Unidos está fazendo o que em Israel agora? Esse é o recado para a ONU. A grande verdade é que não vai acontecer nenhuma unanimidade que dê ensejo a se fazer um acordo, pelo menos dessas partes entre Rússia e Estados Unidos. Nós estamos vendo isso e isso está muito claro, né? Mas só uma pitadinha, Márcio, sobre essa questão do mundo islâmico. É bom que se diga que essa disputa ela tem alguns séculos aí. Durante algum tempo os islâmicos eles dominaram a Europa, depois eles foram expulsos da Europa, desde a Batalha de Lepanto, que teve esse marco de expulsão dos muçulmanos de lá. Esses radicais islâmicos sempre tentaram retomar a Europa, essa que é a grande verdade, e eles vão continuar enquanto eles existirem. Então, enquanto não se tiver um controle muito preciso no mundo, muito correto com esse tipo de coisa, discursos bonitos de olha, vamos receber todo mundo, olha que legal e que não sei o quê, não resolvem o problema da segurança. A grande verdade é que o mundo ainda vai sofrer muito com esse tema, infelizmente. 10 horas mais 57 minutos, vamos para a próxima matéria. Avião que trará brasileiros de Gaza decola para o Egito. O avião que fará a repatriação de cerca de 30 brasileiros que estão em Gaza decolou nesta quarta-feira com destino ao Egito. O VC-2 da Embraer 190, da Força Aérea Brasileira, FAB,
estava parado em Roma, na Itália, desde a última sexta-feira, dia 13, aguardando autorização para pousar em território egípcio. A aeronave também leva 40 purificadores de água portáteis, além de 2 kits de medicamentos e insumos enviados pelo governo brasileiro para atender a situação de emergência na faixa de Gaza, que vem sendo bombardeada por Israel desde 7 de outubro. Segundo a FAB, cada kit tem 48 itens, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios, ataduras, entre outros. Já os purificadores têm capacidade para produzir água pura e atender até 13.500 pessoas por dia. O VC-2, inicialmente, pousará no Aeroporto Internacional de El Rashid, localizado a cerca de 60 quilômetros do posto da fronteira de Rafah, que separa Gaza do Egito. Depois de desembarcar o material, o avião da FAB será deslocado para o Cairo, capital egípcia, onde aguardará instruções sobre a retirada dos brasileiros que estão em Gaza. Nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira, dia 17, informava que o grupo de cerca de 30 brasileiros e seus familiares diretos estão abrigados nas localidades de Khan Younis de Rafah, no sul de Gaza, aguardando a abertura dos postos de fronteira de Rafah. As informações são do Itamaraty. 30. Quando precisa elogiar, a gente tem que elogiar. Vamos colocar aqui o trabalho que tanto o Itamaraty como o pessoal do Exército, né, da FAB, estão fazendo para trazer esses brasileiros de volta que queiram. Desde o início, o Brasil tem se mobilizado nisso, trazendo os brasileiros que estão lá e queiram voltar, os que são possíveis, né, que é possível trazer. Me parece que quando o Brasil já estava com o segundo avião voltando, ou salvo o melhor juízo, já tinha voltado com o primeiro, a Inglaterra ainda estava ali tentando acosturar alguma coisa, não sei se trouxe esses cidadãos ou não, mas vamos parabenizar o serviço da Força Aérea Brasileira e do próprio Itamaraty, que está conseguindo trazer essas pessoas e que voltem todos bem, né? Ilesos, porque é isso que a gente quer. Lembrando que me parece que ainda tem brasileiro na mão dos terroristas do Hamas nesse sequestro. Não sei se são 150 pessoas, vocês me corrijam aí se eu estiver errada, mas vamos rezar e pedir para que, se tiver um brasileiro, que volte ileso e consiga voltar para o país. Nós tivemos a confirmação ontem da morte de uma brasileira, né, executada pelo Hamas. E esses brasileiros estão em Gaza, estão tentando voltar para o Brasil. E o que acontece? Não está permitida a saída. Não está permitido o ingresso no Egito. O trânsito não está definido ali. Daí. O Brasil já leva ajuda humanitária para que chegue à faixa de Gaza. Eletricidade, né, água potável, nada disso já se tem, né? Não se tem. Comida, e tudo isso vai ficar escasso em Gaza. Exato. Só ressaltando realmente que o governo brasileiro ele merece os elogios. Muito rapidamente o Brasil ele montou sua base ali em Roma, que está próximo dali. Quer dizer, não exatamente próximo, mas numa distância em que os nossos aviões e que os nossos recursos podem ser mais eficientes. Resgataram já um grande grupo de brasileiros vindos de Israel e agora está tentando fazer esse resgate dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Então eu acho que merece sim todos os elogios e que esse resgate seja o mais rápido possível e que quem queira sair possa sair o quanto antes de lá. Essa que é a grande verdade. Infelizmente esse conflito vai longe. E nesse aspecto eu acho que o governo brasileiro foi muito eficiente de fato. Lembrando que por parte do Itamaraty, por toda essa questão burocrática, tudo já foi arranjado e tudo já foi feito. É só mesmo abrir o portão, carimbar o passaporte e passar para o outro lado. É essa a questão. Vamos dizer, a questão é abrir esse portão. Sim. É por isso que o Biden está lá, é por isso que tantos outros estão lá e vão buscar esse corredor. Parece que na negociação é com o Egito, né, que tem essa fronteira ali que poderia estar abrindo, mas por questões também políticas, o ano que vem tem eleições no Egito e o presidente não vai querer colocar em xeque, por óbvio. Então há meio esse entreveiro do Egito abrir. Inclusive esse corredor humanitário passa por essa liberação do Egito, né, por assim dizer, para que seja
feito esse corredor humanitário. E claro, ninguém quer a confusão no seu quintal, não é? E sem contar que Israel está de olho para que nenhum integrante do Hamas acabe atravessando. Eu acho que realmente o grande ponto é esse, porque quando você abre esse espaço, esses integrantes do Hamas eles podem se aproveitar e sair por ali. E aí, para o Egito, se torna uma questão até mesmo de segurança, né? E esse é o grande ponto principal deles segurarem todo esse corredor humanitário que possa ser feito. Vamos aguardar então para que os brasileiros possam sair e voltar à sua terra em natal, segurança, né? Em segurança, né? Vamos aguardar. Está tudo pronto. É só uma questão de abrir o portão e carimbar o passaporte. 11 horas mais 3 minutos. Próxima matéria, cara. Vamos para a próxima matéria. Conselho da ONU analisa na 4ª resolução sobre o conflito. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, vai analisar nesta quarta-feira o projeto de resolução elaborado pelo Brasil sobre o conflito no Oriente Médio. O texto pede pausas humanitárias na troca de agressões entre Israel e o grupo palestino do Hamas para permitir o acesso da ajuda humanitária à faixa de Gaza. A reunião acontece às 10 horas, começou, no horário de Nova York. A análise da proposta da presidência do Conselho, que nesse mês está sendo exercida pelo Brasil, estava inicialmente prevista para segunda-feira, dia 16, mas foi adiado para esta terça-feira, dia 17. No entanto, no fim da tarde de ontem, o Itamaraty confirmou que a reunião seria hoje. Bom, o Brasil, estava festejando, assumiu a presidência do Conselho, vai ser legal, o Brasil não presidente, mas aí estoura um conflito internacional de condições assim estratosféricas. Inimagináveis, né? E aí o Brasil está tentando emplacar lá uma resolução pedindo que se faça aí uma pausa para que as pessoas possam sair de Gaza e a ajuda humanitária chegar em Gaza. O Egito tratando isso como estratégia, o Israel tratando isso como estratégia. A ONU, de fato, ela tem algum posicionamento, algum poder real, alguma eu não vou utilizar a palavra respeito, eu acho que seria muito forte, Eu acredito que a ONU deva ser respeitada. Mas as pessoas temem as resoluções da ONU, temem essa ação agora, ou será que eu estou apenas dizendo, eu não vou te excluir do meu WhatsApp? Infelizmente não, Márcio. Infelizmente, respeitosamente aqui a ONU, esse órgão aí das Nações Unidas, encampada aí, onde vários países participam, Esse ano temos o Brasil como Conselho de Segurança, uma prova de fogo para o presidente Lula, que até pouco tempo permitiu que navios iranianos ficassem aqui no porto fazendo sabe-se Deus o quê, atracados aqui no Brasil. Então veja que a palavra do Luiz Inácio vai valer muito pouco, nada na verdade, Vamos falar o português correto aqui, não vai valer nada. Por quê? Nessa notinha que a ONU vai soltar, só vai faltar combinar com o Hamas. Ou vocês acham que um grupo terrorista que decapita crianças, estupra mulheres vivas e depois de mortas, faz tudo o que eles fizeram lá em Israel, vai se solidarizar porque o presidente Luiz Inácio sugere que tenha ali um corredor humanitário, ou porque os países, não acredito que todos vão votar a favor. Mas se isso acontecer, será, gente, que o Hamas, os terroristas, pessoas que supostamente bombardearam um próprio hospital cheio de muçulmanos, para, enfim, lançar aí no mundo, fazer palco em cima de cadáveres. Será que essas pessoas vão atender uma nota da ONU, Eu acredito que não. A grande verdade é que a ONU ela é um acordo de cavalheiros, desde a sua criação, ela é um grande acordo de cavalheiros, mas que ela depende realmente da concordância de todos. Nós estamos falando de cada estados independentes e estados soberanos. Então, cada um vai ter o seu modo de proceder com as coisas. Até essa questão de sanções que a ONU possa fazer e coisas do gênero, ela é um negócio muito frágil. Infelizmente, ela é muito frágil. Mas há quem diga também que a ONU ela já é um insucesso desde a sua criação.
Se a gente for parar para pensar, a FIFA tem mais filiados do que a ONU. Olha só que coisa curiosa, né? Então existem pontos aí muito complicados. E sobre a atuação do Brasil no Conselho de Segurança, é o famoso um no cravo, um na ferradura, né? Porque nós fizemos um elogio sobre o Brasil rapidamente manter um hub em Roma e depois já atender rapidamente os brasileiros, mas a grande verdade é que no campo diplomático o Brasil... ele é aquilo que Israel falou um tempo atrás, é um anão diplomático, essa que é a grande verdade. Todas as tentativas de acordo foram infrutíferas, foi um puro fracasso cada tentativa e cada proposta. Mas também é aquilo que eu falei, esperar algo que a ONU vá fazer de modo sancionador ou coisa do gênero, a ONU não tem esse poder, essa que é a grande verdade. É um grande acordo de cavalheiros, só que ultimamente os cavalheiros não estão tão dispostos a acordo. Essa que é a grande verdade. Aí, 11 horas mais 8 minutos. Vamos à próxima matéria. E Tio Sam de novo na parada. Sanções americanas abrem caminho para o governo e oposição venezuelanos iniciarem acordo eleitoral. O governo da Venezuela e sua oposição política concordaram ontem em estabelecer garantias eleitorais para as eleições presidenciais de 2024 e medidas que, segundo eles, protejam os interesses nacionais do país, abrindo caminho para o alívio de algumas das sanções impostas pelos Estados Unidos. A eleição presidencial do país acontecerá no segundo semestre de 2024, afirma o acordo eleitoral, e observadores internacionais serão autorizados a monitorar a votação. Cada lado pode escolher seu candidato de acordo com suas regras internas, mas o acordo não reverteu as proibições impostas a algumas figuras da oposição, incluindo Maria Corina Machado, líder das primárias que serão realizadas no próximo domingo, que as impedem de ocupar cargos. A oposição afirmou que as proibições impostas pelo controlador-geral são ilegais e Washington rejeitou quaisquer obstáculos aos candidatos de oposição. Mas Jorge Rodrigues, chefe da delegação do governo, disse em entrevista coletiva após a assinatura que se existe uma decisão do controlador-geral da República, você não pode ser candidato. Quero esclarecer isso. Falando antes de Rodrigues, o chefe da delegação da oposição, Geraldo Blyde, disse que o acordo poderia permitir que candidatos banidos recuperem seus direitos. A reunião de terça-feira em Barbados, entre o governo e a oposição, foi a primeira em 11 meses. Esperava-se que os acordos permitiam algum alívio das sanções dos Estados Unidos relacionadas ao petróleo. Os Estados Unidos há muito dizem que suspenderiam algumas das sanções impostas ao governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em troca de concessões democráticas do presidente. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. As negociações têm o objetivo de proporcionar uma saída para a longa crise política e econômica da Venezuela. Maduro, presidente desde 2013, deve concorrer à reeleição, mas ainda não formalizou a sua candidatura. Seu governo proibiu a candidatura de figuras importantes da oposição. Se o acordo entre o governo e a oposição for aprovado em Washington, espera-se que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncie uma flexibilização limitada, mas significativa nas sanções, segundo fontes norte-americanas. As fontes dos Estados Unidos, no entanto, disseram que qualquer alívio das sanções seria reversível se Maduro não cumprir os seus compromissos eleitorais. As receitas do petróleo são fundamentais para a economia na Venezuela, um país membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Se a ONU faz sanção, eu não sei não, mas quando os Estados Unidos faz, está aí, o Maduro tendo que abrir algumas situações e, claro, a oposição vai ter espaço garantido nas próximas eleições. Não tem como isso não acontecer. A Venezuela vai tentar aos poucos, o governo tentar aos poucos dar essa possibilidade, mas no meu entendimento isso vai acontecer, isso já são favas contadas. A ver, Márcio, como disse, né, o presidente Lula, sim, democracia na Venezuela. Só se for a relativa. Porque como é que pode haver democracia em um país
onde obstacularam a oposição. Recentemente, uma candidata da oposição foi morta. Então, a ver, a meu sentir, isso não vai se efetivar. Esse recuo dos Estados Unidos em retirar essas sanções, porque um presidente que está lá desde 2013 e fica aí com essa balela, não formalizei a minha candidatura. É o que nós vemos todas as vezes que tem eleições lá. O presidente Nicolás Maduro fala isso, depois acaba se candidatando, depois acaba ganhando, não é? E o mais do mesmo. É o famoso eu só acredito vendo. A grande verdade é que a democracia venezuelana ela é tão democrática quanto a democracia cubana, ou talvez a democracia chinesa, né? E engraçado que muitos desses países eles já se dizem democráticos até no nome oficial. Mas é uma curiosidade para lá de nefasta, essa que é a grande verdade. De fato, o que temos aí? A Venezuela prendeu opositores, matou alguns e assim ela segue. Aí, para inglês ver ou para americano ver, eles falam que, olha, vai ter a oposição, então nós vamos ter uma votação. Não vai. A gente já sabe quem vai ser o vencedor. O vencedor será Nicolás Maduro. Não vai acontecer nada diferente disso. Nada. Essa é a grande verdade. É uma ditadura. Ela já está desde 2013 na mão do Maduro. Antes disso estava na mão do Hugo Chávez. Não é algo inédito. E a Venezuela, hoje em dia, ela faz parte daquilo que o presidente americano, um tempo atrás, o Bill Clinton, chamou de eixo do mal. Esse eixo do mal, composto aí por China, Rússia, Venezuela, Cuba, todo esse pessoal muito democrático, é o que cria problemas no mundo. Infelizmente é isso. Eu não acredito nisso, acho que as eleições elas vão ocorrer sim, é algo inevitável, mas a gente já sabe qual vai ser o resultado disso, infelizmente. 11h14, próxima matéria. Agora, voltando para o território nacional, TSE rejeita 3 ações contra Bolsonaro por abuso nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem 3 ações na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro era acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. No terceiro processo, as coligações do PT e do PSOL questionaram a realização de uma reunião de Bolsonaro com governadores e cantores sertanejos entre o dia 3 e 6 de outubro, para anunciar apoio político para a disputa do segundo turno do pleito. Por maioria de votos, o tribunal entendeu que, apesar da conduta eleitoreira, a reunião não foi suficiente para caracterizar o abuso de poder econômico. Na sessão realizada na noite de ontem, o TSE também absolveu Bolsonaro em mais 2 ações que tratam de lives realizadas durante as eleições. O segundo processo julgado tratava de uma live realizada no dia 21 de agosto de 2022, dentro da biblioteca do Palácio da Alvorada, para apresentar propostas eleitorais e pedir votos a candidatos apoiados por Bolsonaro. A maioria dos ministros entendeu que, apesar da realização da live, a conduta do ex-presidente não teve gravidade suficiente para configurar abuso de poder político, porque uma liminar do TSE impediu a realização de novas transmissões dos mesmos moldes. O general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, também foi absolvido. A Corte Eleitoral também absolveu Bolsonaro ao julgar a primeira ação contra o ex-presidente. Durante o julgamento, os ministros começaram a discutir a liberação para que candidatos à reeleição nas eleições municipais de 2024 possam usar a estrutura de residências oficiais para transmissões, mas com regras como o fundo da live neutro, sem a emprego de recursos e servidores públicos. Contudo, não houve consenso e a discussão será retomada na sessão de quinta-feira, dia 19. Em junho, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inegibilidade por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bolsonaro protagonizou uma reunião com embaixadores em junho do ano passado, no Palácio da Alvorada, onde atacou o sistema eletrônico de votação. O general Braga Neto foi absolvido do julgamento por não ter participado do encontro, mas também é alvo do novo julgamento. Acho que o pessoal andou ouvindo o Virtual News aqui da semana passada, né, que nós comentamos sobre, vem cá, e como é que fica a próxima agora? O cara está lá no poder, ou você diz que não pode usar nada, ou você diz que pode.
E a discussão estava lá, agora era as reeleições, como é que fica? Absolvido o Bolsonaro nessa situação, página virada. A verdade é uma só. Esse julgamento, né, falando aqui com o máximo respeito ao TSE, a gente sabe que vem a favorecer outros políticos. E digo isso porque, estrategicamente, e é assim que a gente pensa no direito, né, nas teses, nas defesas, enquanto advogado, o advogado e o operador do direito usa muita estratégia. Então, vou falar aqui a minha opinião, que ainda é permitido. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível por 8 anos na ação passada. Ponto final, matéria pacificada. Então, o que pensaram? Vamos arquivar essas aqui, porque se nós condenarmos o ex-presidente Jair Bolsonaro falando que ele não pode fazer live, não pode se reunir com cantores, com pessoas da mídia, né, não pode fazer certas divulgações, vai nos prejudicar. Porque foi o que falamos no programa passado. Se valer para um, vai ter que valer para os outros. E, lógico, eles descobriram o poder da internet, e isso foi lançado pelo presidente Bolsonaro, de usar esse tipo de mídia. Então, esse arquivamento não vem porque são bonzinhos, porque, né, decidiram ali poupar o ex-presidente. Não. Já se sabe que há pedidos de liberação junto ao TSE, né, na lei eleitoral, para que seja possível fazer essas lives de dentro dos órgãos de onde tiverem, seja do Palácio do Alvorada, do Palácio do Governo, ou, né, da residência do prefeito, usando os lugares do município. Essa aqui é a grande verdade. E falo isso e não vou errar. Estou abrindo aqui, ó, a matéria do Estadão. Governo Lula vai montar TV Brasil internacional, porque já temos a TV Brasil, né, a nível nacional, onde o presidente faz lá, inclusive o programa Fale com o Presidente, que não tem audiência, mas que tem um custo. Então, o presidente Lula quer divulgar o país no exterior e não revelou o custo disso. Ou seja, se condenar o presidente Bolsonaro, se o TSE condenar, porque fez uma live usando, né, a estrutura do Palácio do Planalto, e repito, ele morava no Palácio do Planalto, então era a residência dele, outros não poderão fazer a mesma coisa. Então não tem nada de inocente, poupamos o presidente. Não. Esse voto e essas absolvições, essa indicação para que seja tudo arquivado, tem um objetivo. Bom, meu comentário vai ter três eixos aqui, para ser bem sincero. Mais uma vez, o PSOL, né? Como eu sempre brinco aqui, ele é o recordista de acessos ao Poder Judiciário, então realmente o PSOL conseguiu quebrar mais um recorde e é mais um autor de ação. E o meu segundo eixo aí vai ser sobre essa questão dos cantores, né? Eu não vi o PSOL reclamando, nem mesmo o PT, quando houve apoio do Zeca Pagodinho, quando houve apoio do Caetano Veloso e todo aquele pessoal da classe artística que não estavam interessados na democracia. Eles estavam interessados no dinheiro público. Todo mundo sabe disso, né? Tanto é verdade que esses artistas também deixaram aí de ter todo aquele know-how, aquela coisa toda, e eles ficaram um pouquinho para trás com boa parte do público. Essa que é a grande verdade. Nunca quiseram saber das pessoas, nunca foi pela preocupação com as pessoas, sempre foi a preocupação com o próprio bolso. Essa que é a grande verdade. E o meu último eixo aí para esse comentário é sobre essa ação que parece realmente que eles escutaram o Virtual News e tiveram um surto de bom senso, né? Porque, afinal de contas, você usar da estrutura da sua própria residência, afinal de contas, ele estava imbuído no cargo de presidente da República. Se ele não podia usar o Palácio do Planalto para poder fazer isso, ele ia fazer onde? Precisa necessariamente sair, ainda por si, e até uma questão de economia de gastos. Afinal de contas, quando o presidente se move, ele tem que mover a equipe de segurança juntos, tem todo um aparato junto. Se ele faz lá na sua residência oficial, qual é o grande problema disso? Fazer o uso da estrutura de internet ou coisa do gênero? Não faz sentido a gente criar todo um banzé por conta disso. Essa que é a grande verdade. Então tivemos esse surto de bom senso do TSE com essa rejeição, é o básico da coisa. Agora só uma pequena correção. E a oportunidade de usarem esse tipo de artifício na próxima eleição. Só uma pequena correção quando se fala que, olha,
o Brasil teve certo avanço aí com esse tipo de tema? Não teve. Nenhum avanço. Essa que é a grande verdade. Só se discutiu de modo completamente inútil essa temática sobre o uso da própria casa. Da própria casa. E o efeito prático disso é zero, infelizmente. Quer acabar com esse problema? Acabar com a reeleição. Vamos à próxima matéria. Acabou a reeleição, acabou o problema. Resolveria, é verdade. Vamos à próxima matéria. Pré-sal da Petrobras tem recorde de processamento de gás natural. O processamento de gás natural em Caraguatatuba e em Cambuínas foi de 28,96 milhões de metros cúbicos dias de gás em setembro desse ano. As unidades que são controladas pela Petrobras bateram o recorde do pré-sal da Bacia de Santos. A marca anterior mais alta havia sido de 27,27 milhões de metros cúbicos dia em março de 2022. O destaque foi o desempenho da unidade UTGCA, que teve volume médio de processamentos diário de 9,8 milhões de metros cúbicos, com a utilização do recorde do duto que liga os campos da região do pré-sal com a plataforma de Mexilhão. O valor se aproximou da capacidade máxima do duto de escoamento entre a região do pré-sal e a Rota 1. Segundo a Petrobras, 77% do gás natural recebido nessas duas unidades tem origem do pré-sal. Tanto o TGCA quanto o TGCAB recebem produtos de campos de produção em mar, pré-sal e pós-sal. Eles chegam por rotas de escoamento, ou seja, tubulações que ligam os dutos, os campos de produção com o mar até as unidades em terra. No dia 16, a estatal anunciou que também bateu recorde na produção operada de óleo e gás no terceiro trimestre de 2023. A marca foi de 3,98 milhões de barris de óleo equivalente nas plataformas operadas pela companhia. O número é de 7,8% acima do segundo trimestre. A medida de óleo equivalente é que permite somar um mesmo montante ao petróleo e a gás natural. Outro recorde da Petrobras foi registrado na produção que opera em setembro, de 40,1 milhões de barris de óleo equivalente a 6,8, a mais do que em agosto. Neste mesmo mês, o montante de óleo equivalente operado somente no pré-sal foi de 3,43 milhões de barris. O resultado foi obtido graças ao crescimento da produção de duas plataformas do pré-sal da Bacia de Santos, a Almirante Barroso, que opera em Campos de Búzios, do P71, no campo de Itaipu. As unidades Ana Nery e Ana Garibaldi, nos campos de Marlim e Voador, na Bacia de Campos, também apareceram entre os destaques. Bom, produção. Redução, não. Então, tá aí, a Petrobras batendo recorde nos campos pós e pré-sal. O pessoal fala de Merluz. A Merluz, inclusive, tem um gasoduto que abastece, que vem para a refinaria, Presidente Bernardes, a primeira do país em Cubatão. Vem gás de Merluz, passa pela Praia Grande, São José, vem para cá. E aí fica a pergunta, né? A empresa superando, garantindo, recorde, ganhando, e o que o Brasil está lucrando? E de que forma isso está sendo revertido em qualidade de vida, em melhorias para os brasileiros? Muito se falou que o pré-sal seria o futuro da educação, o pré-sal seria o futuro de inúmeras coisas. E o que a gente precisa ver é o futuro de fato. E a gente começa a construir isso hoje. Denise? São perguntas que não querem calar. Vemos aqui na matéria, né, dizendo que foi a mais alta e produzida aqui na Bacia de Santos. Eu me lembro quando saiu esse pré-sal, foi um boom, especialmente ali no bairro do Valongo, ali no centro de Santos. Muitos conjuntos comerciais foram construídos, prédios, altíssimo investimento. Dormimos e acordamos sem ver o resultado desse pré-sal. O que se viu foi muita gente falindo, empresas que prestavam serviço ficaram sem receber, depois teve todo aquele escândalo do Petrolão. E a verdade é que, posso falar aqui pela região de Santos, o centro ali, o Valongo, cada vez, né, mais abandonado, mais deixado de lado. Um prédio enorme lá da Petrobras que foi construída, não vemos movimento, e assim caminha. E outra coisa é a redução do combustível, que a gente também não vê.
Então, em que pese aí a matéria contar uma notícia boa, de recordes atrás de recordes, na prática o que vimos? Sabemos da eficiência da Petrobras, que ela funciona. O grande problema é que essa eficiência da Petrobras ela é ótima para os seus acionistas. O que a gente vê é muito sindicalista gritando por aí: o petróleo é nosso, mas a verdade é que ele não é nosso. Até porque para você poder fazer essa extração de petróleo na camada de pré-sal, realmente é um custo elevadíssimo, né? E precisa de muita empresa estrangeira para poder fazer o uso dessa, aliás, para poder ajudar a fazer essa extração de petróleo. Resultado prático para o povo brasileiro é zero. A nossa gasolina continua cara, o nosso etanol continua caro e a gente continua com baixa produção de diesel. Infelizmente é isso. Engraçado, né? A cana-de-açúcar sofrendo por causa do petróleo. Exatamente. É interessante isso. O pró-álcool, que está até hoje no pró, né? Tá só no pró, mas só no não pró. sai do pró. Não sai do pró. 11h28, próxima matéria. Senado aprova a Política Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que cria a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação de Transplante de Órgãos e Tecidos. O texto da PL 2839/2019 veio da Câmara dos Deputados e foi aprovado pelos senadores sem mudanças de conteúdo e, portanto, segue agora para a sanção presidencial. Segundo a legislação brasileira, a retirada de órgãos de uma pessoa com morte cerebral só é permitida com autorização da família. O objetivo do projeto é aumentar o número de doadores no país por meio de promoção de conhecimento sobre o tema. Também faz parte da política o aprimoramento do Sistema Nacional de Transplantes, com a capacitação permanente de gestores médicos e educadores. As estratégias listadas pelo projeto para alcançar os seus objetivos incluem campanhas públicas de informação, atividades em escolas, programas de formação continuada para profissionais de saúde e adequação curricular em cursos técnicos e superiores da área. O texto mira a última semana do mês de setembro como período anual para a realização de atividades de conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. A proposta ficou conhecida com o nome de Lei Tatiane, em homenagem à paulista Tatiane Penha Louça, que morreu em 2019, aos 32 anos, aguardando um transplante de coração. As informações são da agência Senado. Ministério da Saúde, conscientização, promoção, tudo isso deveria estar sendo feito de forma exímia e cada vez mais eficaz. Quando se torna lei, é para obrigar que se faça. Né? Eu não vou nem falar da questão do que a lei vai representar. Na verdade, ela representa o que não é feito. Então, agora por lei, é obrigado que se faça. Então, vamos aguardar agora o feito. Não o mal feito, mas o feito. Sim, tudo muito bonito no papel, né? Mas vou falar aqui a importância da conscientização da doação de órgãos, né? Que as pessoas ainda não são bem conscientes. Existe lá uma possibilidade de você colocar no seu RG, sou doador. Aventaram há um tempo atrás, se não tiver que não é, vamos fazer uma lei de que se não tiver que não é, todos são obrigados. O que sou o contrário, a pessoa tem poder de dizer se quer doar ou não. Mas que deveria sim, merece, é um assunto importante, merece por parte do governo, né, do Ministério da Saúde, de fazer essa conscientização, essa divulgação de um tema importante, que é a doação de órgãos. Então, o sujeito está lá sem atividade cerebral, por que não doar, né? A fila é grande, muitas pessoas precisam. Um caso midiático que vimos aí foi do apresentador Faustão, que conseguiu lá um coração. Espero que tenha dado tudo certo e que esteja bem. Então, veio à tona essa situação, mas precisou de uma pessoa importante para trazer essa pauta. Dito isso, que é importante sim que seja feita essas campanhas, essas conscientizações, esse é um exemplo do que merece ser gasto o dinheiro da saúde. Não o que assistimos há dias atrás, e depois a ministra da Saúde tentou, né, sair pela tangente, eu não autorizei, exonerou lá umas pessoas. A cena é grotesca, de uma dança de gosto duvidoso, por dizer assim, promovida pelo Ministério da Saúde. Era um grupo que apresentava lá uma dança que não pode nem se chamar de erótica, era vulgar mesmo, e ali foi feito
Me parece que gastaram mais de 100 mil reais contratando esse grupo para fazer uma dança funk lá. Quer dizer, o dinheiro da saúde sendo gasto promovendo esse tipo de coisa, e o que precisa realmente, como é esse caso aí da doação de órgãos, né, uma campanha de conscientização séria, ninguém pensou. Então, fica aí um alerta para as pessoas e para o próprio Ministério da Saúde. Eu recordo aqui que desde a nossa Constituição, o Brasil me parece ter um excesso de regulamentações, né? Para tudo se faz uma regulamentação, para tudo tem uma lei, para tudo tem algo que precisa ser feito. Como você bem disse, Márcio, se está sendo positivado na lei, é porque alguém não estava cumprindo, essa que é a grande verdade. Mas falando sobre o tema, realmente precisa dessa conscientização sobre a doação de órgãos, é um tema para lá de importante. Essa questão do Fausto Silva foi realmente emblemática para que as pessoas tomem consciência disso. E eu também sou contra o projeto de lei que prevê que, caso a pessoa não declare, ela obrigatoriamente seja feito a doação. Mas justamente por isso, eu acho que é uma questão de liberdade, né? Da pessoa dispor do seu próprio corpo, mesmo depois da morte. Mas eu acho que esse caminho da conscientização é o melhor que pode ser feito sobre isso, né? Me deixa assim, bastante preocupado quando a lei coloca, olha, é obrigado a fazer isso. Mas eu acho que quando você tem todo um papel de conscientização em que a pessoa entende a importância daquilo, fica muito mais fácil, muito mais livre para que o bem aconteça. A doação de órgãos, ela é um bem, ela beneficia muita gente no Brasil, e eu acho que é um tema que precisa ter essa continuidade através da educação. Educar o povo brasileiro, conscientizar sobre o tema é extremamente importante. E agora, por essa nova lei, é algo, inclusive, obrigatório de ser feito. Esse é um ponto muito interessante e muito correto. Perfeito. Lembrando que a conscientização é para que as pessoas tenham ideia da importância de doar órgãos. Mas a questão é, eles confiam no sistema? Esse é outro ponto. 11h34, vamos à próxima matéria. Plenário aprova a cirurgia de lábio leporino pelo SUS. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde SUS a fazer a cirurgia reconstrutiva de lábio leporino ou fenda palatina, a PL 3.526 de 2019. Como foi modificado no Senado, o projeto retorna para a nova análise na Câmara dos Deputados. Gente, lábio leporino, a gente sabe que é aquela divisão, separação, que a criança nasce com essa situação e que precisa, né, de uma cirurgia reparadora para que possa, né, ter a normalidade. Não é algo tão absurdo, não é algo tão estratosférico, né? Mas precisa obrigar o SUS a fazer. Novamente, mas vem cá, o brasileiro não tem direito à saúde e tudo mais, isso não estava constando lá, por quê? Muito bonito no papel, né? Por que não estava constando lá? É como o Dr. José Luiz falou, a nossa Constituição, quando você lê, e eu me lembro disso no primeiro ano da faculdade, se você para ler o artigo 5º, é a coisa mais linda do mundo. Você chora, você fala, meu, que coisa linda, é maravilhoso aqui no papel. Mas é isso, nada além disso, está no papel, e para você fazer valer algumas coisas, como educação, na nossa Constituição, garante tudo isso para nós: acesso à educação, moradia digna, trabalho, saúde. Vamos falar só desses 4 que são os temas mais importantes. Tudo isso a nossa Constituição garante. Agora eu pergunto a você, vá a um hospital público, tente fazer uma cirurgia como essa, né? Tão importante para a criança. Para quem não sabe, o lábio leporino é aquela fissura que o neném nasce, isso o impede de respirar direito, isso o impede de mamar. A criança, quando nasce, a primeira coisa que ela quer fazer é mamar, é importante por diversos motivos. A mãe não consegue amamentar o filho, tem problema na fala, e é uma cirurgia de extrema importância. Então, fica tudo muito bonito no papel, mas na prática não acontece. Espero que, em essa lei sendo levada a efeito, né, não sendo vetada e nada disso, que a pessoa consiga, porque parece muito bonito. Olha, liberaram aí uma lei, né? Agora a criança que nasce com lábios leporinos tem direito a fazer a cirurgia. Muito bem, mas quem vai fazer?
precisa combinar com o SUS, não é? Da onde vira a verba, é uma cirurgia complexa que precisa de cirurgiões plásticos especializados nisso. Espero que não seja só mais uma lei para inglês ver, como falamos aqui, né? E para fechar meu comentário, porque é uma informação que pode ajudar alguma mãe que tenha o filho nessa condição, a criança que nasce com a fenda palatina, né, o chamado lábios leporinos, tem direito a receber o BPC-LOAS, que não tem nada a ver com aposentadoria, tá, gente? É um benefício que a Previdência dá para quem tem algum tipo de deficiência e incapacidade, e o lábio leporino é uma dessas. Então, alguma mãe que porventura tem o filho nessa condição e ainda não buscou esse benefício, se informe com um advogado especialista em direito previdenciário, porque há essa possibilidade sim, uma informação importante. Como eu falei, né, na reportagem atrás, tudo é garantido no Brasil, mas nada é efetivado, infelizmente. Precisou mais uma lei ser editada pelo Congresso Nacional. A gente vai caminhar agora para a sanção do presidente Lula sobre esse tema. E um tema importante. E agora eu acabo me recordando sobre aquela questão do tema do aborto, né? Que eu até brinquei aqui uma vez falando assim, olha, se o aborto for feito pelo SUS, é muito capaz que a criança, quando ela estiver na faculdade, que ela vai receber lá a autorização para o aborto. Infelizmente, o Sistema Único de Saúde, que se diz universal, que se diz tão maravilhoso no papel, ele na verdade não te garante absolutamente nada, né? As pessoas brigavam na justiça por esse tipo de cirurgia e só agora essa conquista chega. É lamentável, infelizmente. Vou fazer uma defesa aqui, doutor José. Vou, respeitosamente discordar do senhor. Eu sou uma defensora do SUS e o problema não é o SUS. Quando você estuda a organização SUS, também é uma coisa maravilhosa. O problema são os nossos governantes que não destinam a verba necessária para que funcione. Porque organicamente, o organograma e toda a maneira como o SUS foi pensado, se fosse tratado com o respeito que a saúde merece, seria sim o melhor sistema do mundo, não tenha dúvida disso. Então tá aí, ó. Eu não vou falar nada. Márcio, eu falo porque tenho uma filha que está se formando enfermeira agora daqui a 1 ano e meio, então conversamos muito sobre isso. Ela é uma defensora do SUS, eu também sou. Então falamos desses temas, sobre a maneira como o SUS é organizado. É uma coisa muito bem pensada realmente na estrutura, no papel, como dissemos, Então o problema não é o SUS. Como é destinado a verba e como ele é tratado. Deixa eu só levantar um ponto aqui. A saúde, ela tem um orçamento dos maiores da União. Salvo engano, ela só perde para o orçamento da educação. É uma pena. Ou seja, a questão não é dinheiro. A questão é gestão. Exato. Os gestores públicos são verdadeiros desastres. E você ter um sistema de saúde universal na qual tudo é garantido, no final das contas, a gente vê o resultado, não se garante nada. É interessante, para finalizar, essa questão, parece que o governo não conversa entre si. Eu não estou falando do governo atual, não. Estou falando de todos os governos, Que essa questão do lábio leporino não é de agora, ela vem de outros governos. Você tem a aprovação de um auxílio e você não reconhece a necessidade de uma cirurgia que reverte a situação e torna desnecessário o auxílio. Exato. É incrível. Não. Chama a NASA. 11h41, vamos à próxima matéria. Relatora da CPMI pede iniciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas. Após quase 5 meses de trabalho, a relatora da CPMI de 8 de janeiro, senadora Elisiane Gama, apresentou o relatório final com 61 pedidos de indiciamento, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento, apresentado nesta terça-feira, ontem, traz ainda como indiciados integrantes militantes do governo Bolsonaro, próximos ao ex-presidente, como o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, general Walter Braga Neto, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e o ex-ministro da Secretaria-Geral de Presidência, general Luiz Eduardo Ramos, e o ex-ajudante de ordem, tenente-coronel Mauro Cid.
Por outro lado, oposicionistas apresentam 2 votos em separado, apontando omissão do governo federal para impedir os ataques, que eles pedem o indiciamento do presidente Lula e citam a falta de provas que sustentem a criminalização de Bolsonaro. Um pedido de vistas transferiu a discussão da votação do relatório final para esta quarta-feira, dia 18, a partir das 9 horas. Que maravilha, né? Vamos lá, vamos pedir aqui para a CPI, mudanças incríveis. Realmente o país amanheceu de uma outra forma nesta quarta-feira. Afinal de contas, o tão esperado relatório transformador, espetacular, galáctico foi apresentado. E a oposição também, por sua vez, posicionou de forma enfática, clara e absoluta de que, gente, o Brasil precisa caminhar. Vamos parar de gastar dinheiro à toa. Faça-me o favor, né? Pelo amor de Deus, senhores, fique à vontade. Mais uma CPI. Mais uma CPI que não vai dar em nada, vai terminar em pizza, assim como foi a CPI do Covid. Tanto dinheiro se gastou, tanta coisa se levantou. Hoje em dia essas CPIs nada são do que palco para políticos ficarem lá lacrando. Tantas coisas importantes para o Brasil, para se discutir no Brasil. Já estamos encaminhando para o final do ano, não vimos nada, não aconteceu nada. Acho que tem pautas mais importantes, ficam gastando tempo com isso para se promoverem, nada além disso. Agora, uma curiosidade que vou levantar aqui nessa CPI da Elisiane Gama, porque né, essa CPI é da senadora Elisiane Gama, o relatório agora é dela, do governo, né? Virá também o relatório da oposição, mas ela deu o relatório. Eu fico me perguntando, será que eu estudei direito penal errado? É a pergunta que não quer calar. E deixo também para o meu colega, também advogado aqui, porque eu acho que ele também deve ter tido essa aula, inclusive estudamos na mesma universidade. Para pensar, uma pessoa é indiciada, estou falando aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? De acordo com a Elisiane Gama, ele é o pai de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro e está sendo indiciado. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para os meus colegas que estudaram direito penal também. É possível você indiciar uma pessoa sem ouvi-la? Como é que pode? E isso vale para o outro lado também. Porque me parece que a oposição vai colocar lá o nome do Flávio Dino, do G. Dias, que isso, aliás, não apareceu no relatório da ministra Elisiane Gama. Agora, como é que pode você indiciar uma pessoa sem ouvi-la? O próprio Lula, né? Tá sendo indiciado. O próprio Lula não tem cabimento. Então, assim, foi dinheiro gasto à toa, é uma palhaçada e não vai surtir efeito prático nenhum. A grande verdade é que nenhuma CPI no Brasil até hoje deu em nada. Isso infelizmente não é uma novidade. Só que essa CPI essa CPMI do dia 8 de janeiro, ela corre um risco ali muito curioso de não ter relatório aprovado. Afinal de contas, já foi falado aí sobre esse relatório da senadora Elisiane, que, por sinal, fala muito mal o português, né? Aliás, uma das grandes coisas que a gente consegue perceber nessas CPIs é a qualidade dos nossos parlamentares, que é extremamente lamentável. Mas vamos pular essa parte. A grande verdade é a seguinte: é muito provável que dessa CPMI não saia nenhum relatório. E seria uma CPI completamente vazia. Essa que é a grande verdade. O relatório principal feito pela senadora relatora, ele provavelmente não vai ser aprovado. Por outro lado, o relatório feito pela oposição, ele também não deve ser aprovado. Então, existe o risco de ser uma CPI que, além de não dar em nada, ela não chega a conclusão alguma. Essa é a situação que o Brasil acaba vivendo e o dinheiro que acabou sendo gasto. Como você bem disse, Márcio, vamos seguir para frente. Esquece esse negócio de CPI, vamos parar de gastar dinheiro e vamos seguir em frente. Vou discordar. O Denise discordou, vou discordar também. Vai ser aprovado um e vai ser aprovado o outro, mas não vai dar em nada, que já tem erro, já tem falha. A Denise já apontou aqui. Da mesma forma, aquela famigerada CPI da Covid também teve relatórios aprovados e ela foi extinta pelo Cristiano Zanin. Em um despacho ele falou assim, olha, não existe elementos probatórios e acabou. Simplesmente acabou. Então, ou seja, é completamente inócuo. O que acontece? Esse relatório ele é aprovado e segue para o Ministério Público. Uhum. Ele tem que seguir para o Ministério Público. O Ministério Público vai pegar, vai olhar e falar, meu Deus,
Aqui, não dá, não segue, não dá para... Eu acho que a reação é mais ou menos por aí, viu? Não dá, gente. A Denise acabou de falar, gente, estão indiciando que vocês não ouviram. Como é que pode? Isso é um absurdo. É um achismo jurídico. É um Assim, achismo. a CPI é uma comissão de investigação. Já disse várias vezes aqui. Ela faz a mesma coisa e tem o mesmo papel que os órgãos de investigação, a Polícia Federal, os delegados, né? Afinal, você está investigando. Como que você pode investigar alguma coisa sem ouvir o indiciado, a versão da pessoa que vai ser indiciada? Ou seja, vamos indiciar, né? Indiciar é dizer tal pessoa é culpada, então vamos indiciar aqui o ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição, vamos indiciar aqui o presidente Lula e tantas pessoas, né? Que não foram ouvidas. Quer dizer, a versão da pessoa não importa? Não tem cabimento. Aí eu vou indiciar. Você ficou calado, está indiciado. Você que não pôde, disse que não vou falar, está indiciado. Você que não respondeu, está indiciado. Deixa eu Dificilmente só vai levantar um prosperar ponto isso. curioso, mais um ponto curioso dessa CPMI. Parte do relatório chama os manifestantes lá então de terroristas, né? E boa parte da imprensa também fez essa coisa toda de chamar todo esse pessoal de terroristas. Por outro lado, os terroristas de verdade que estão agindo lá em Israel, do Hamas, essa coisa toda, eles não são chamados de terrorista por essas mesmas pessoas da esquerda. Isso é só um pequeno detalhe. Nós vamos ter que mudar, vamos ter que chamar de ultraterroristas. Exatamente. Eu acho que talvez seja essa a solução. De terrorismo aqui... A solução semântica para o tema. Até tem uns memes aí de uma senhorinha de 90 e poucos anos andando ao terrorista. Com a Bíblia na mão. Então vamos ter que chamar outros de ultraterroristas. 11h49, mais uma matéria, né? Vamos à próxima matéria. Capês tem bloqueio de 116 milhões e organizações estão preocupadas. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a Capês, sofreu uma redução de 116 milhões neste ano. Desse total, 66 milhões ficarão retidos pelo governo federal e poderão ser liberados até o final de dezembro. Os 50 milhões restantes representam um corte efetivo no orçamento da Fundação. Vinculado ao Ministério da Educação, o MEC, a Capês tem um papel de expandir e consolidar a pós-graduação intrínseco, censo, mestrado e doutorado em todos os estados da federação, além de ser responsável pela formação de professores de educação básica. Diante da redução do orçamento, entidades ligadas à educação que formam a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro divulgaram uma nota na qual demonstram grande preocupação com a situação orçamentária da Capês. Os setores afetados são, conforme a nota, as diretorias de programas e bolsas, 50 milhões, e das relações internacionais, 30 milhões, e as atividades de formação de professores da educação básica, 36 milhões. Com os recentes bloqueios, cortes e uma perspectiva muito desfavorável no projeto de lei orçamentária de 2024 para a Capês, fica difícil acreditar no lema "A ciência voltou", pois é justamente o SNPG onde se encontra o esteio central do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, dizem as entidades na nota. A ICTBR é composta por 9 entidades de âmbito nacional, como a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais e de Ensino Superior. Em nota, o MEC diz que aumentou em 2023 o orçamento da coordenação de aperfeiçoamento do pessoal em nível superior em 54,6%, o que equivale a quase 2 bilhões de reais em relação ao orçamento executado pela autarquia no ano passado. O crescimento do orçamento para a Capês já garantiu, em outras ações, a expansão e reajuste nos valores das bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação científica, iniciação de docência, diz a pasta. O MEC diz ainda que o corte de 50 milhões representa um percentual de 0,92% do orçamento discricionário da Capês, que é de 5,4 bilhões para 2023 e que atende às orientações da Junta de Execução Orçamentária, responsável pelo assessoramento na condução da política fiscal do governo. Em relação ao contingenciamento de 66 milhões,
O MEC diz que não é definitivo, com possibilidade de recomposição até o final do ano fiscal. A nota acrescenta que outras áreas também estão tendo ajustes para que o plano orçamentário do governo seja cumprido. Com muito diálogo e respeito, e que devem ser a tônica dos que trabalham pela educação em suas várias etapas, as demais áreas do Ministério também estão ajustando ações e programas à necessidade e adequado ao plano orçamentário do governo, um esforço em prol do Brasil e da saúde das finanças públicas. O MEC segue de portas abertas ao diálogo e à construção coletiva com todos os segmentos sociais, em busca de caminhos que elevem a educação aos patamares que o Brasil merece e necessita. Maravilha. Maravilha de justificativa. Só tem uma justificativa. Não cumpriu o orçamento, gente. E tem que cortar. E vai cortar da educação. E vai cortar onde precisa cortar. Até já falou antes, né? Ó, precisamos do arcabouço. Arcabouço chegou. Precisamos adequar. Adequação cadê? 180 e poucos milhões, quase 200 milhões de déficit. E aí, José, como é que vai fazer? Vai cortar. Vai cortar ali. E o orçamento não é pequeno. 5,6 bilhões. Não é pouca coisa. A gente quer saber, como é que está o retorno disso? Como é que está o ganho disso? Temos que investir em educação, sempre, sempre. Agora, investir, claro, cortou o orçamento de educação, vamos estar atentos, mas precisamos observar como é gasto esse dinheiro também. Como é investido esse dinheiro também. Nós estamos falando em pesquisa, em doutorados, em bolsas. Isso é mais do que correto, perfeito. Mas precisamos abrir essa caixa de Pandora e saber para onde é que vai esse dinheiro também. Para não se cortar aquilo que não se deve e se favorecer aquilo que não vai levar a lugar nenhum. Então, é para ajustar? Então vamos ajustar de fato e de direito, né? Agora, ficar nessa celeuma de notinha para cá, notinha para lá, a verdade é uma só, tem que cortar. Olha, Márcia, a gente vê um meme na internet e muitas pessoas que não elegeram esse governo que está aí, e eu fui uma delas, não tenho problema nenhum em dizer isso, que falam, poxa vida, se eu soubesse eu tinha feito o L, né? Tem um meme que roda na internet. Essa é uma ótima oportunidade para ilustrar isso, porque há muito tempo é dito, e no governo passado isso foi dito, que esses valores desses incentivos, né, e o CAPES dá essas bolsas realmente para mestrado, para doutorado, para pesquisa, mas foi-se apurado no governo anterior que muitas dessas pesquisas, dessas bolsas, não eram utilizadas para coisas boas, né? Eram trabalhos, assim, eram pesquisas que não tinham o menor cabimento, coisas absurdas. Isso foi dito no governo passado e, por isso, no governo passado, houve corte dessas bolsas. Contudo, com o máximo respeito que tenho aos professores, respeito mesmo, tenho familiares, professores, né? A gente via diariamente, semanalmente, esse pessoal, né, que defendia a educação, o CAPES, a verba, a pesquisa, eles desfilavam quase que diariamente reclamando que o governo anterior não prezava pela educação e tal, e não sei o quê. O que vimos agora? Essa semana eu li uma matéria que dizia uma coisa que precisa ser pensada. Chamava, até aqui, a gestão atual de estelionato eleitoral. Ou alguém se esqueceu aqui dos 5 mil reais que a ministra Tebet ofereceu para os estudantes. Quem estiver duvidando de mim, dá um Google aí. Essa era uma das promessas de campanha da ministra do Planejamento aí, Simone Tebet. Dá para fazer, vamos dar 5 mil reais para cada estudante. Eu fiquei até com vontade de voltar para a escola, porque você estudar e receber 5 mil reais, realmente o estudante merecia. Mas será que agora não estamos diante de um estelionato eleitoral? Porque foi prometido muita coisa e não foi cumprido. E o que é pior, não foi cumprido com pautas que o PT sempre defendeu, a esquerda sempre defendeu, não, a educação e não sei o quê. Agora fazem a mesma coisa que o governo anterior fez, cortou verba da educação, só que tem uma diferença. Agora o corte é feito com amor. Tá dito aqui na nota, que é o que eles sabem fazer de melhor, né? Com muito diálogo e respeito, vamos cortar aqui o dinheiro da educação para adequar o orçamento do Haddad.
nada mudou. A diferença é que agora o estelionato e as mentiras vão goela abaixo do eleitor, só que com amor. A verdade é que é fácil você comprar a imprensa, é fácil você comprar boa parte da militância, basta você sair por aí fazendo L e que as coisas funcionam, né? Tudo vai funcionar no Brasil a partir do momento que o L assumir. A verdade é totalmente o contrário disso. Basta você ver que o orçamento, além de ter sido estourado com um arcabouço fiscal, com permissão de gastar muito além do teto de gastos, coisa que o governo anterior não pôde fazer. E aí agora, entre muitas viagens da Janja e coisas do gênero, a gente vê aí bolsas sendo cortadas. Dá vontade de chegar e falar assim, poxa, vocês não quiseram tanto isso? Agora aguentem. Mas a verdade é que tudo isso é lamentável, né? Quando um país deixa de investir na sua educação e deixa tudo isso para trás por conta de viagens do presidente, gastos desnecessários, ocupar diversos cargos políticos aí para os seus apaniguados, isso é para lá de lamentável. Mas a grande verdade é, ninguém entrou enganado nessa história. Todo mundo sabia que a consequência seria essa. O PT gasta como se não houvesse amanhã, só que o amanhã está chegando e a conta está chegando para pagar. Então, quer dizer, isso porque a gente nem falou sobre o orçamento de 2024. O Congresso Nacional nem chegou nesse ponto. A conta chegando para pagar muito rápido, né, doutor? Porque estamos em outubro e a conta já veio para pagar. A conta está aí para ser paga, essa que é a grande verdade, e esse pessoal vai sofrer. Só que eu não estou vendo ninguém protestar. Ninguém. Então, quer dizer, silêncio tem preço, ele tem ideologia. Como é que fica essa situação toda? É uma situação para lá de lamentável. Eu chamo a atenção nessa questão porque eu tenho um grande amigo que o filho dele faz parte de projetos, faz pesquisas e fica, muitas vezes, nessa situação, nessa gangorra em relação. Existem pesquisas na área sérias na área da saúde. Exato. E aí eu não posso observar uma pesquisa séria na área de saúde, perder um financiamento, perder uma verba, e para uma outra pesquisa que vai levar do nada a lugar nenhum, porque é um apaniguado, porque tem uma aproximação, ou porque cargas d'água seja que possa ser escolhido. Não dá. Vamos colocar o que é prioridade. Isto é prioridade, isto não é prioridade. Isto é necessário? E isso aqui é prioridade. Vamos começar a observar. 5,6 bilhões, pouco dinheiro. É muito dinheiro, mas é pouco dinheiro para um país que quer investir em educação. Mas, de repente, você vai investir 56 bilhões e não vai dar conta. Por quê? Porque não sabe investir. Exato, e que veja, Márcia, se for feita essa triagem de onde são gastos essas bolsas, né, como você bem disse, é ótimo para o país. Agora, o que não pode ser aceito é um governo que foi eleito com uma pauta, vai jorrar dinheiro para a educação, e agora o que estamos vendo não é nada disso. Corte. 12 horas em ponto, chegamos ao finalzinho do Virtual News de hoje, uma pauta recheada, completa. Tivemos atraso no início da transmissão, pedimos desculpas, mas estamos aqui, tarefa cumprida. Missão cumprida. Missão dada pelo nosso capitão aqui é missão cumprida. Fala rapidinho do Santos, alguma coisa? Bom, vamos lá, né? O Santos amanhã entra em campo contra o Red Bull Bragantino. A esperança de mais uma vitória, dessa vez jogando em casa e quem sabe, né? Rumo ao título aí, né? Depois, com o presuntismo agora, cara, ninguém segura mais. O Santos vira e mexe, tem uma surpresa. O Santos agora, ele implantou um sistema de jogo chamado pastel tático. E com o pastel tático, o Santos está avançando. Entreguem as taças, né? Entreguem as taças, o Santos está subindo. Mas vamos lá, né? A grande esperança é que o Santos vença realmente o jogo, para que deixe para trás essa possibilidade de rebaixamento que é totalmente incompatível com a história do Santos e que acabe para lá de ontem essa gestão do Andrés Rueda, que é um completo desastre, infelizmente. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que é o Lula pro Brasil, é o que é o Rueda pro Santos. Perfeito. Denise, quer falar do jogo do Brasil? Eu não assisti, eu brinco aqui com o Márcio que eu pego o último trem para o sono de qualidade, o último trem para o sono de qualidade sai às 10 horas da noite. Então, quando deu 1-0, eu peguei meu trem e fui dormir. Mas fiquei sabendo hoje que foi 2-0, Neymar se machucou, enfim. Um grande jogo. Não estamos muito otimistas. Em novembro nós vamos enfrentar a Argentina no Maracanã. É um jogo para lá de difícil e a gente sabe que um jogo deste porte num grande centro, a coisa não é muito fácil. Então nós estamos aí, nós vamos assistir pressão para cima do Fernando Diniz e vamos assistir pressão aí para cima dos jogadores.
é bom que se mostre resultado. Pois é, com essa pressão toda do dia a dia, você não ter a sua válvula de escape, que é a seleção, te trazendo uma satisfação, já complica mais ainda, já fica mais difícil. 12 horas mais 2 minutos, agradecendo Denise Brito, agradecendo José Luiz Lourenço Júnior Santista, aqui no Virtual, e agradecendo a Maria Clara nos controles eletrônicos. Claro, agradecendo sempre você. Lembrando que daqui a pouquinho os cortes estão disponíveis no nosso canal no YouTube, também nas redes sociais e, claro, no site da Rádio Virtual, rv1.com.br. É bem mais fácil para você digitar ali, fica mais rápido, inclusive. Além, claro, você pode estar baixando também o aplicativo da Virtual e ter no seu smartphone, no seu tablet e aproveitar. Olha, lembrando que o aplicativo, ele consome menos banda, ou seja, menos internet sua. Ele é muito mais leve, muito mais rápido, muito mais ágil e veio para economizar a sua internet, né, os seus dados móveis. Quando você está conectado no Wi-Fi, você vai que vai. Mas de repente você está em trânsito, utiliza ali o aplicativo, você tem toda a possibilidade de acessar e, claro, com toda a comodidade. Agradecendo mais uma vez os nossos convidados. Excelente quarta-feira para vocês. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser. Virtual